Olá, tudo bem? O assunto de hoje é sobre avaliação de desempenho. O que acontece? Eu recebo aí um número de pessoas de supermercado me perguntando assim: Cleia, como faz a avaliação de desempenho? Qual é o instrumento que eu uso? Qual o formulário que você tem? Ou eu quero contratar uma empresa, essa empresa de sistema, e eles me ofereceram aí uma ferramenta fantástica onde eu tenho todo o programa, vou colocar a avaliação de desempenho, vou fazer aí dos meus colaboradores. Então é isso que eu vou falar com vocês. Primeiro ponto, gente, não comece pelo instrumento, tá? Como assim? A avaliação de desempenho, um dos itens que vai ser visto depois é o instrumento que você vai utilizar. Quais são as perguntas, quais são os critérios, o que você vai fazer. Então, se a pessoa começar a se preocupar com esse aspecto primeiro, vai pelo lado errado. Por quê? Está se preocupando primeiro com a metodologia, o que vai ser feito e não com tudo que tem envolvido em todo o processo de avaliação de desempenho. Eu até prefiro trocar o nome, não chamar de avaliação de desempenho, porque a avaliação de desempenho é o desempenho do colaborador. Se ele tem ou não tem, se ele atingiu uma nota, por exemplo, lá em atendimento, em vendas, em organização, ele atingiu uma nota de 1 a 10, se ele está com nota 7, se ele está com nota 5, coloca-se critérios. Então, o que acontece com isso? Parece que se volta na época de escola, onde a pessoa é avaliada e ela tira uma nota. Então, a avaliação de desempenho, ela precisa ter critérios claros, ter métricas? Sim. Mas o que eu proponho para vocês? Chamar de programa de desenvolvimento de competências. Você vai avaliar as competências do seu colaborador. Qual que é a diferença? Desempenho é quando você mede a forma de uma pessoa na tarefa dela se desempenhar, que ela pode ir de uma forma ruim, não muito boa, pode ir de uma forma média e pode ir de uma forma excepcional. Então é mais ou menos aí 3 critérios aí, e tem os intermediários aí que você coloca aí. Ou a pessoa é muito ruim ou a pessoa é muito boa. Isso é desempenho, tá? Por que eu chamo de competências? Competências, o que é? Vamos entender o conceito de competências para que a gente consiga fazer esse programa de uma forma muito mais correta e que tenha muito mais resultado. O que são competências? Competências é quando a gente tem conhecimento, habilidade e atitude. Então é isso que nós temos que avaliar no nosso colaborador, para que nós tenhamos aí um programa de competências bem avançado. Isso sim vai nos dar aí critérios suficientes para conseguir, tanto na contratação como no desenvolvimento desse colaborador, verificar quais são os gaps faltantes e o que nós vamos precisar trabalhar. E até possivelmente caso de desligamento, caso aquele colaborador não tenha aquelas competências, mesmo sendo treinado, orientado pelo seu líder. Então é isso que eu vou falar para vocês. Como medir essas competências? É uma das grandes questões aí. Então, primeiro ponto bem importante para nós trabalharmos aí, que eu vou passar para vocês. Eu diria assim, a minha proposta: comece pelo final. Como assim comece pelo final? A gente não tem que começar pelo começo? Não, comece pelo final. Essa é a primeira etapa. Eu vou mostrar para vocês aí 8 etapas que são necessárias para você montar aí a sua avaliação de desempenho. Eu chamo assim avaliação de desempenho porque é o termo que você conhece. Mas vamos chamar aí desse programa de competências, essa avaliação das competências dos seus colaboradores, ok? 8 etapas. Primeira etapa: comece pelo final. Como assim comece pelo final? O que você enxerga lá na frente dos resultados que você vai ter ao montar essa avaliação dessas competências dos colaboradores. O que você quer? Promover pessoas, verificar quem são os potenciais líderes, desenvolver após isso, após essa avaliação dessas competências, um programa aprimorado de desenvolvimento. Quer montar um programa de treinamento de atendimento ao cliente, de vendas? Quer saber quais são os seus colaboradores
que podem se tornar líderes, quer saber aí quais são os colaboradores que realmente têm as competências suficientes ou possivelmente às vezes até fazer o desligamento de algum colaborador que não tenha esses critérios, então enxergar lá na frente qual que é o objetivo. Por quê, gente? Avaliar só por avaliar de nada adianta. Uma avaliação que é muito comum, que eu vejo os supermercados fazerem, é a avaliação inicial do período de experiência. Alguns fazem isso muito bem, outros infelizmente deixam de lado. Então o colaborador ele chegou ao final do período de experiência e às vezes as pessoas subjetivamente dizem assim: não pode, não dá para ficar com ele na área porque o comportamento dele, a parte técnica dele não está boa. Mas não foi feito todo um critério avaliativo para saber o porquê que essa pessoa deveria ficar ou não na área. Então esse primeiro ponto que eu passo para vocês aí dessa metodologia que eu estou mostrando para vocês, olhar lá no final, o que você quer? Chegando lá com esse programa inteiro teu montado, dessa avaliação das competências, quais os resultados que você quer? Quais os indicadores que você quer tirar daí? Gente, isso daí é muito importante porque ao final desse processo, você vai ter aí indicadores preciosos. O que são indicadores? Indicadores são números que eles te orientam para saber da tua assertividade lá no processo seletivo, quantas pessoas foram contratadas, quantos tinham as competências realmente para aquela área. Você pode redirecionar a tua parte de recrutamento, de seleção, o desenvolvimento dos treinamentos, porque as pessoas, cada setor tem um conjunto de competências técnicas, que são as competências para o trabalho, que são aquelas exercidas diariamente, e tem as competências comportamentais. Tá? Por isso que a avaliação de desempenho, ela não é uma metodologia tão interessante neste momento. Por quê? Ela não avalia as competências comportamentais. E se você trabalha neste modelo que eu estou passando para você, você vai conseguir avaliar isso. Então, enxergar esse processo lá ao final, o que você quer ter de dados. Enxergou esse final, fez todo esse estudo, então esse daí é o primeiro passo, ok? Segundo passo aí que eu vou mostrar para vocês. Reunião entre RH, líderes, diretores, gestores. Por quê? Um programa de avaliação de competências não adianta só ser uma iniciativa do RH, porque o RH diz assim: a partir de agora nós vamos começar a avaliar nossos colaboradores para ver se o potencial de cada um. Não funciona. Os donos da empresa, ou se for possível, né, os gestores, os líderes, eles devem entender qual que é todo o processo. Por quê? Vai depender demais deles que eles participem do todo. Porque se eles não estiverem comprometidos, não vai funcionar. A avaliação de competências, ela depende dos líderes que olhem para os seus colaboradores, consigam ter ética, justiça, sabedoria na hora de avaliar. Se você faz um programa sem fazer essa reunião primeiro com os diretores e com os líderes, inicia-se todo o processo avaliativo e vai ser só um preenchimento de formulário, nada mais do que isso. E além do que o revés que pode acontecer. Imagine um líder que ainda não foi, que não participou desse processo e não sabe avaliar da forma justa e correta. O que vai acontecer? Por isso, a diretoria deve estar reunida e sabendo de todos os impactos que vão acontecer ao você montar um programa avaliativo de competências. Tem muita coisa boa, funciona muito, só que existem aí alguns efeitos colaterais, ok? Qual que é um efeito colateral aí de uma avaliação? Nem todas as pessoas gostam de ser avaliadas. Tem pessoas que se sentem muito mal, que não concordam com os dados daquela avaliação, certo? Pode ser que algumas pessoas até queiram sair da empresa. Tem alguns líderes aí que têm dificuldade de conseguir entender qual que é esse processo. Por isso, gente, é de cima para baixo, tá? Não é o contrário. Então, para funcionar vai ser assim. Então, eu falei para vocês ali,
Primeiro passo, olhar lá no final o que você quer. Segundo passo, reunir aí todos os diretores, todas as pessoas envolvidas aí da autogestão e explicar o que é passo a passo, o que acontece, o porquê que vai ser feito, como que vai ser feito, cada um dando a sua opinião, trazendo modelos do que já aconteceu, talvez em outras empresas, fazer aí uma verificação, trazendo quais são os impactos na organização. Se for um processo bem feito, gente, com certeza os resultados eles são fantásticos. É necessário sim, e as pessoas elas gostam, elas precisam saber quais são os pontos fortes e quais são os pontos de melhorias. Uma avaliação de competências não é só para apontar assim, determinado colaborador não tem produtividade, determinado colaborador não atende bem ao cliente, não se relaciona bem com a equipe. Não, é para levantar pontos aí positivos, pontos que podem ser melhorados também, é claro. Então é para isso que serve, para te dar um ponto de partida para que a pessoa saiba o que ela tem a melhorar, a desenvolver e como que você do RH pode ajudar. Então esse é o segundo passo. Terceiro passo agora sim, tá? Que eu falei para vocês lá que geralmente as pessoas já querem começar por aí. E aí é o terceiro passo que eu vou mostrar para vocês. Agora sim é um instrumento. Alinhou lá com a diretoria, fez toda uma programação de como que vai ser, onde que vai ser, como que vai ser desenvolvido, toda uma programação. Conversou com seus líderes, agora é a hora de buscar instrumento. Vamos utilizar um formulário em papel onde o líder vai preencher e vai conseguir avaliar os seus colaboradores. Vamos utilizar um sistema pronto de uma empresa que tem toda uma sistemática que, lógico, gente, se você tem um número grande de colaboradores aí, às vezes fica inviável, porque o que acontece? Vai ter que tabular, fazer gráficos. Os dados, eles são transformados em partes numéricas em gráficos. Essa é grande, então tem uma parte qualitativa. Qualitativa é o que é descrito, o que é falado, tá? E quantitativa é quantos por cento é gráfico, é comparação. Então é importante ter essa mensuração. Então uma equipe aí muito grande, realmente às vezes fica difícil aí você fazer tudo num papel, tá? Mas às vezes, gente, uma boa planilha de Excel resolve também. O formulário, mesmo com equipes grandes, já vi funcionar também, dá um pouco mais de trabalho, mas também dá certo. Neste momento, sim, quais são os melhores instrumentos? O instrumento que eu digo para vocês, todas as perguntas, só que essas perguntas elas têm que ser baseadas em quê? Em competências, ok? Por isso que eu criei aí o macrofluxo, que é um aliado do descritivo de cargos. O macrofluxo, o que é? Lá eu coloquei todos os pilares de cada um dos cargos de supermercado, certo? Coloquei todas as competências, quais são os conhecimentos, quais são as habilidades e quais são as atitudes. E dentro desse material existem 6 atividades interativas para cada uma das funções. Essas 6 atividades, elas têm correlação entre elas, que são as fundamentais para cada um dos setores. Por exemplo, balconista de açougue, açougueiro, o auxiliar de açougue, cada um deles tem o seu próprio macrofluxo, certo? E ali já tem desenhada todas as competências. A partir dessas competências, daí sim, o líder ele vai ficar junto com o seu colaborador individualmente e vai apresentar quais são todas as competências que aquela pessoa tem muito bem desenvolvida e quais as competências que ela precisa melhorar, certo? E dentro disso vai ser feito um plano de ação individual. Então é um programa completo, tá? Que você começa, fez lá todo o alinhamento, né, das competências. Eu vou mostrar depois para vocês para que eu consiga entender melhor isso que eu estou falando. Eu vou dar um exemplo bem prático aí, que é de uma balconista de padaria. Um balconista, o que você pode fazer etapa a etapa? Vai clarificar mais isso daí que eu estou falando para vocês, esse desenho todo,
tá? Então, daí terceiro passo, que é esse instrumento, como que você vai fazer isso daí? Eu estou dando exemplo de um instrumento que eu desenvolvi, mas existe uma série de instrumentos. Infelizmente, gente, ainda não poucos programadores aí fizeram aí para a nossa área de supermercado. Por isso que eu desenvolvi aí dentro dessa metodologia, porque a gente sabe que não existe, né? Depois disso, quarto passo é treinar. Depois que você escolheu lá o instrumento, o quarto passo, treinar a equipe de líderes. Como que eles vão fazer essa avaliação de desempenho? Fazer a comunicação. Porque se você nunca fez um processo de avaliação de desempenho ou de um programa de avaliação de competências, gera um estresse grande na equipe, porque o pessoal, meu Deus, a partir de agora nós vamos ser avaliados, o que vai acontecer? Será que o meu líder vai ser justo? Será que o líder não vai dar mais chance para aquela pessoa, não vai avaliar melhor aquela pessoa que tem mais amizade? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou ser demitido? Causa um pânico nas pessoas, por isso todo esse processo ele tem que ser comunicado. E aí, gente, aí dentro dessas etapas aí, o que eu diria nessa quarta etapa, que é da comunicação e que é desse treinamento, é fazer com o pessoal uma orientação do que é a avaliação quando o líder ele avalia, tá? Existem formas onde a pessoa se avalia, o colaborador se avalia, o líder avalia e junta essa informação do colaborador, que ele se autoavaliou, junto com a informação do líder, tá? A avaliação do líder. E existe também uma possibilidade de avaliação que a gente chama 360 graus, que é a avaliação onde todos os pares, a pessoa se avalia, os seus pares avaliam e o líder avalia. Mas o que eu vou falar para vocês agora é muito importante. Se você está iniciando agora a avaliação, inicie pelo modelo mais simples, ok? Inicie pelo líder fazendo a avaliação da pessoa. E essa avaliação ela é chamada avaliação 90 graus, certo? Inicie por essa avaliação. Porque a gente se entra no primeiro momento aí com algo extremamente complexo, onde todas as pessoas têm que se autoavaliar, avaliar o outro, ainda ser avaliado por todos, é complexo nesse primeiro momento. Então vamos por etapas. Quanto mais a gente for cauteloso do RH e for por sistemas mais criteriosos, com certeza o nosso resultado vai ser muito melhor. Lá no futuro você vai querer implantar uma avaliação 360 graus, onde todo mundo se avalie? Ótimo, tá? Mas vamos por etapas. Depois, gente, quinto ponto aí, uma avaliação piloto das competências, tá? Por quê? Você tem que começar com um grupinho menor. Vamos escolher lá o pessoal de reposição, vamos escolher lá os operadores, vamos escolher os balconistas de uma determinada loja. Faz ali para verificar o instrumento, se está ok, se os líderes compreenderam, se está certinho. Depois que fizer esse projeto piloto, daí sim, segue aí para um projeto onde você envolva todas as pessoas. Depois, gente, sexto passo, muito importante, feedback. O que acontece? A pessoa ela foi avaliada, ela quer saber o resultado, o que aconteceu naquela avaliação ali. É mais ou menos igual a escola, né? A pessoa faz a prova ali, depois ela quer saber, mas que nota que eu tirei? Como que foi? Eu não estou falando de nota aqui porque não é o sistema que eu utilizo. Mas se for o sistema, se você faz uma avaliação de desempenho e tem notas, tem critérios, ótimo, tudo bem, tá? Mas a pessoa ela precisa ser informada, ela foi avaliada e agora ela tem que receber um feedback do que ela tem de ponto positivo e o que ela precisa melhorar, quais são as competências. Senão não tem objetivo nenhum. Se você fizer a avaliação só para ter aqueles dados e ficar só entre as lideranças aqueles dados, não tem valor nenhum. O grande valor que acontece é a hora que a pessoa está frente a frente com o seu líder. É lógico, gente, o RH, ele faz toda essa intermediação de todo esse processo, inclusive na hora do feedback. Se o RH conseguir estar junto, é ótimo, é perfeito. Seria o melhor dos mundos, o melhor modelo que tem é esse, quando o RH consegue participar disso daí,
ok? E neste momento, apresenta-se para a pessoa, o líder, o RH ou o líder, apresentando para o seu colaborador esse feedback, tá? De uma forma muito positiva, valorizando aqueles pontos que estão em alta do colaborador, deixando para o final aqueles pontos, aquelas competências que precisam ser melhoradas e principalmente o líder se colocando à disposição e fazendo um plano junto com essa pessoa de como que ela vai desenvolver. Depois eu vou dar um exemplo bem prático para vocês aí, para vocês conseguirem entender isso daí que eu estou falando, certo? Então o feedback é importantíssimo, é o 6º passo. 7º passo, tá? Os indicadores, o que você tirou de número juntando todo mundo. Nossa, descobri que lá o pessoal da panificadora lá, nossa, eles estão com excelente, assim, a equipe como um todo deu assim a parte de atendimento ao cliente, aí, a competência de atender ao cliente aí, de uma forma maravilhosa. Poxa, descobri que lá no açougue, lá, a parte da avaliação das competências com relação à produtividade está baixa. Vamos fazer um programa. Então, esses indicadores é você pegar todos esses resultados, todos esses gráficos que saíram, juntar tudo isso daí e olhar mais sistemicamente, olhar mais a longo prazo. O que pode ser feito com esses dados? Cada pessoa foi orientada individualmente, mas as equipes, por vezes, elas têm ajustes que são necessários ser feitos e aí que vai ser desenvolvido. Depois, 8º passo aí, as correções, tá? Olhar, nosso instrumento, vamos colocar mais pergunta, vamos tirar essa pergunta, não está bem adequado desse jeito, vamos reorganizar. Então, isso daí é constante, certo? Então, eu falei para vocês aí, primeiro começar lá pelo final, depois reunião aí de acerto aí com as lideranças, depois 3º, os instrumentos, 4º, comunicar e treinar, 5º, primeiro fazer um projeto piloto, depois faz com todo mundo, 6º, feedback para o colaborador depois que ele foi avaliado, 7º, criar esses indicadores maiores aí a longo prazo para você verificar o que é possível ser feito com aqueles pedacinhos lá de informação que você pegou, junta tudo e faz o maior. E o 8º passo são as correções necessárias, porque sempre, gente, você pode aplicar aí, fazer um programa de avaliação de competências aí, 10 anos, sempre vai precisar mexer, reformular, nunca ele vai estar inteiramente pronto. Por quê? Nós estamos avaliando pessoas, tá? Se a gente estivesse avaliando lá o equipamento, uma máquina, é fácil. Chega com checklist lá e fala assim, esse equipamento funciona, não funciona, liga, tem botão, não tem botão, pronto, é fácil, tá? Agora, avaliar ser humano, comportamento, é um desafio constante, então precisa aí das alterações, tá? Então eu vou falar para vocês aí um exemplo muito prático para que a gente consiga aqui entender como que é possível ser feito isso, tá? Eu fiz algumas anotações aqui, eu vou passando para vocês essas anotações que eu fiz. Então vamos lá. Balconista de padaria, tá? A balconista de padaria, quais são os conhecimentos? Conhecer todos os produtos do setor, vendas, layout do balcão, formas de limpar e organizar, cortar, fatiar, tem mais coisas ali. Quais são as habilidades? Empatia, se colocar no lugar do cliente, vendas, organização, criatividade. Quais são as atividades ali, né? As atitudes, aliás. Então, aqui que eu estou falando para vocês são as competências, conhecimentos, habilidades e atitudes. Quais são as atitudes? Realizar vendas, zelar pela excelência, são algumas. Então, eu falei assim, elenquei aí, de balconista de padaria, eu elenquei aí as competências. Conhecimento, habilidades e atitudes, ok? Certo? Então, dentro disso, dentro dessas competências que são próprias para balconista de padaria, tá? Veja uma coisa, gente. Ali nas atitudes, ali nos conhecimentos, limpar e organizar é muito forte de quem é o balconista. Vendas também, né, é uma habilidade. Atitude, cuidar, atender, fazer atendimento do cliente. E cada setor é diferenciado isso. Então, as competências próprias. Depois, nesse trabalho interativo que são os pilares, nesses pilares, como eu falei para vocês,
Cada cargo eu elegi aí 6 pilares e dentro desses 6 pilares é que o colaborador vai ser avaliado as suas competências. No caso, balconista de padaria, tá? Então, aspectos gerais, limpeza e organização, produtividade, atendimento ao colaborador, relacionamento, exposição e layout. Então, vocês estão vendo aqui que esses 6 pilares, eles têm aqui competências técnicas do trabalho e tem competências comportamentais. Ali comportamentais, por exemplo, assim, ó, relacionamento com o líder, relacionamento com a equipe, relacionamento com o cliente, tá? Por isso que eu falo para você, às vezes a avaliação de desempenho, ela pega muito a parte técnica e pouco a parte comportamental. Então, nesse instrumento aqui, você tem uma linha ali das competências, e essas competências, elas são abertas para 6 pilares para você conseguir definir. Fica muito fácil da pessoa entender. Cada parte de cada cargo aí é uma folha, gente, no máximo descrito. Palavras simples que as pessoas conseguem entender. É diferente do descritivo de cargos. Enorme, um monte de coisa. Às vezes a pessoa quase nem entende tudo aquilo, o que é, e nem lê tudo aquilo, tá? Então esse daqui, esse macrofluxo, ele já tem todas as atividades das pessoas, por aqui que o líder vai se embasar. O colaborador, previamente, ele tem isso em mãos, ele sabe o que é inerente à função dele. Tem até uma questão aqui que fala ali de aspectos gerais ali, se precisar ajudar na loja, nos setores, que a pessoa seja assim multifuncional mesmo aí dentro do supermercado e ela consiga contribuir. Inclusive isso é eleito aí dentro desse macrofluxo. Então, a partir daí, tenho lá todo o meu sistema lá, uma folhinha lá com macrofluxo, fica muito claro. O líder, ele vai sentar com a pessoa e ele vai fazer uma verificação, tá? Eu vou passar aí como que o líder faria essa avaliação e como que o líder faria esse feedback, tá? Vamos supor aqui, conhecimentos, habilidades e atitudes. Eu até trouxe aqui um exemplo, tá? Como que funciona esse gráfico aqui? Ele é um gráfico que ele vai sair da seguinte forma. Eu trouxe um exemplo aí real para vocês conseguirem entender, tá? Tinha uma colaboradora que no primeiro momento de avaliação das competências, como balconista de padaria, nos aspectos gerais, ela tinha nota 3, tá? De nota 3, na segunda avaliação, depois que foi feito um plano com ela passou para nota 5. Limpeza e organização, nota 5, né? Foi colocado o critério aí de 1 a 5. Limpeza e organização, 5. Maravilhosa. Produtividade também, a nota dela estava alta. Atendimento ao cliente estava nota 3, tá? Relacionamento com a equipe. Vou falar para vocês aqui, deu nota 2. De 0 a 5, ela estava com nota 2 de relacionamento com a equipe. E ela não se percebia desse jeito. E a hora que o líder fez o feedback e ela levou também a avaliação dela, e o líder começou a pontuar o que acontecia dentro da equipe, ela se percebeu fazendo aquilo. E o líder se colocou à disposição para ajudá-la, tá? E depois aqui, exposição e layout, que também foi uma coisa avaliada, ela também ia bem. Então, assim, o que dá para ver aqui? Nessa parte operacional dela, muito bem a parte técnica, tá? Mas o que estava? A competência comportamental dela e principalmente relacionamento. Dentro desse programa que eu criei aqui, o líder ele já faz aí um PDI, que é o Plano Individual de Desenvolvimento, tá? Fazendo esse plano individual de desenvolvimento, já combina com a pessoa na hora do feedback o que vai ser feito. Gente, o gráfico dessa menina, assim, na parte comportamental, tinha dado ali embaixo, tá? Depois foi feita uma segunda avaliação de competências e o gráfico já deu uma demonstração aqui que ela elevou. Então, aquela nota ali que ela tinha baixo de relacionamento, ela conseguiu passar para 5. Ela conseguiu, depois desse processo avaliativo aí, de um período de tempo, ela conseguiu desenvolver e conseguiu se relacionar muito melhor com a equipe. Gente, isso não quero dizer que ela ficou uma balconista, assim, em termos da equipe ali, perfeita, maravilhosa, que já tinha toda uma paciência com todo mundo da equipe. Não, não é isso.
mas assim, o líder deu essa nota e a equipe também reconheceu que ela merecia essa nota pelo esforço dela, do que ela era, como que ela ficou com a equipe, muito mais fácil de se lidar, muito mais cooperativa. Então era uma pessoa assim que ela era muito estressada, que ela falava muito alto com os colegas dela, meio mandona com os colegas, tá? Ela não perdeu essa característica mandona, mas ela conseguiu administrar isso daí de uma forma mais consciente, tá? Então o que aconteceu? Então ela conseguiu desenvolver essa competência. Então veja uma coisa, graficamente você tinha ali uma determinada situação e uma situação onde a pessoa evoluiu. Então é para isso que serve a avaliação de competências. É que a pessoa veja onde que ela está, para onde que ela vai. Ela tem que melhorar, tem que ter melhoria. Então é para isso que serve. O líder muito pronto para fazer isso, o líder muito orientado para fazer isso, ele consegue fazer esse desenvolvimento desse caminho com essas 8 etapas que eu falei para vocês. Então, gente, o que eu gostaria de deixar aí para vocês é justamente aí essa questão aí da avaliação por competências, seguir os passos, conseguir treinar os seus líderes, mais do que se preocupar com o instrumento que você vai utilizar, qual o formulário que você vai utilizar, se preocupar aí com o caminho que você vai desenhar, tá? Que a autogestão participe, que os seus líderes estejam muito integrados, que seja feito um feedback muito aberto, muito positivo com as pessoas e que você consiga ter aí dados numéricos para você conseguir desenvolver programas mais assertivos de treinamento lá no futuro, certo? Então escreva aí nos comentários aí o que você tem feito nessa área, o que você achou aí de tudo isso daí que eu falei para você. Me escreva aí nos comentários aí que nós vamos conversar. É isso aí, pessoal. Valeu demais. Tudo de bom para vocês. Até, tchau.